Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui porque logo pela manhã eu recebi uma mensagem de uma colega de trabalho que também é aromaterapeuta, mas mora em outro estado, me perguntando sobre como eu poderia ajudar, se eu poderia ajudar no caso, ela com um paciente na faixa de 50 anos de idade que tem síndrome do pânico, é uma pessoa muito tensa e que trabalha demais. E aí, a aromaterapia pode ajudar nesse caso? O que você acha? Certamente, pode ajudar. Mas não é tão simples assim, né? Não basta só uma indicação de óleos. Foi o que eu disse a ela. Até passei alguns óleos que poderiam colaborar com o processo dele da síndrome do pânico. Mas existem muito mais coisas envolvidas. Primeiro, entender essa questão da síndrome do pânico, né? Ela se origina de um acúmulo de ansiedade. Mas nem sempre é só isso. Às vezes são reações químicas que o corpo do nada desenvolve, desperta, e então aí a gente precisa talvez da análise de outros profissionais, né? Não é porque a gente trabalha com aromaterapia que a gente vai resolver tudo. Não, eu também preciso muitas vezes de outros profissionais e em outras situações a aromaterapia vai potencializar, vai ajudar o que o outro profissional já está fazendo. Né? Eu não vou trazer a cura para ninguém, isso quem vai fazer é Deus, né? Então a gente precisa ter essa dimensão. E numa outra perspectiva, a gente também precisa entender qual é a qualidade de vida dessa pessoa. Quando eu digo assim, que a pessoa, né, já tem uma certa idade, já é uma pessoa madura, tem 50 anos, na faixa dos seus 50 anos, mas é muito tenso e trabalha demais, eu preciso entender com o que essa pessoa trabalha, né? O que é o trabalhar demais? É de segunda a segunda? É numa quantidade de horas por dia? É uma falta de organização, talvez? Então, a gente precisa entender um monte de coisas para poder fazer uma indicação de óleos. E no meu caso, como aromaterapeuta, né, eu não indico óleos, eu indico um tratamento. Né? No caso dessa, ela é uma colega de trabalho que tinha dúvida em alguns óleos, e aí com ela eu tive uma conversa em relação a alguns óleos que poderiam potencializar. Mas para o meu paciente, eu jamais vou indicar o óleo. Né? Até já fiz isso no passado. Já fiz sim, mas hoje a minha linha de trabalho, e hoje eu vejo como muito mais rica, pontual e assertiva, é quando eu indico o tratamento. E esse tratamento vai envolver, como eu já comentei num outro vídeo, falando sobre o que é aromaterapia clínica, vai envolver uma série de outras questões que incluem alguns produtos, dos quais eu formulo, eu manipulo, mas a gente não pode esquecer também que a gente precisa, e muitas vezes a gente precisa, de uma mudança de padrão. Veja, pensando numa questão de ansiedade, que pode acarretar uma crise do pânico, né? O que me deixa ansioso? Por que eu tô tão ansioso ou ansiosa? Eu preciso entender o que acontece comigo para eu poder mudar alguns padrões da minha vida. Se eu não conseguir mudar padrão, eu posso até ter uma melhora, e às vezes até significativa, no período do tratamento. Acabou o meu tratamento, volta tudo de novo. Porque algumas coisas a gente precisa, por exemplo, talvez ser mais maleável, levar a vida mais leve. Ontem eu estava assistindo uma aula de uma professora, a meu ver, muito competente na área da medicina chinesa, e ela comentou que uma paciente dela, que é uma pessoa extremamente cheia de problemas, cheia de traumas, muito cabisbaixa, num aspecto geral, comentou com ela que há 10 anos, veja bem, há 10 anos essa pessoa não escuta música. Gente, eu não consigo pensar em alguém ou pensar na minha vida um mês, uma semana sem música. Essa pessoa há 10 anos não escuta música e argumentou com a professora, né, no caso que estava atendendo ela, que música irrita ela. Você consegue entender por que essa pessoa tem tantos problemas?
A gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, né? A nossa energia precisa fluir e a gente consegue, por exemplo, trabalhar a nossa mente usando arte. Então veja, como aromaterapeuta, eu não vou indicar para uma pessoa, usa o óleo X ou Y e tá tudo resolvido. Não, primeiro eu vou conversar, a consulta envolve uma boa conversa para eu entender tudo que está acontecendo e às vezes eu já tive casos de fazer a conversa com a pessoa, 1 hora de conversa, e depois eu ter que mandar uma mensagem para ela para tirar dúvidas de coisas que eu esqueci de perguntar ou de que ela esqueceu de me informar e que estava tendo ali no meio do meu estudo daquele paciente, como que eu poderia melhorar, porque ainda estava faltando alguma coisa. Mas quando a gente volta a conversar, que é o meu retorno, eu nunca vou falar para o meu paciente, usa óleo de lavanda. Compra aí lavanda, que lavanda é excelente, você vai ficar calminha, tranquila, vai dormir bem e tudo bom. Não. Ele vai ter um tratamento, como eu já comentei num outro vídeo, ele vai receber um tratamento, mas eu também preciso entender a vida dele, porque essa pessoa precisa mudar alguns padrões, né? Quantas vezes, vamos imaginar que a gente não está na questão da pandemia e a gente pudesse sair livremente, sem nenhuma das restrições que a gente está tendo atualmente, né? Você costuma sair com os seus amigos ou com uma amiga para tomar um café da tarde? Né? Não estou nem dizendo um happy hour, que geralmente no happy hour a gente fica mais tempo, né? É um café da tarde só. Passar, marcar um horário, sentar e conversar. E lembra, sem celular ligado em cima da mesa vendo mensagem, é conversar olho no olho. Né? Ou então, ir para a cozinha e fazer uma coisa que você goste. Ou ligar o rádio, seu aparelho de som aí, ou a TV, e dançar no meio da sala sozinho. Ou se tiver alguém para acompanhar, melhor. Ou ainda, ler um bom livro. Quanto de conhecimento existem nos livros? Né? E às vezes não é nem só conhecimento, é diversão. A gente não precisa ler só para aprender, a gente pode ler por prazer. Uma leitura que a gente chama, na escola a gente usa a expressão leitura deleite, né? Que é de se deleitar com aquilo. Eu tive uma colega de trabalho que amava ler e por vezes, mas várias vezes, na hora do almoço ela saía, ela almoçava e ia para uma salinha de descanso que havia na escola em que eu trabalhava e a gente ouvia ela às gargalhadas. E aí dava a impressão de que ela ou estava conversando com alguém, ou né, telefone ou pessoalmente, e a gente chegava lá na sala e ela estava lendo um livro. Então, veja, a gente pode levar uma vida mais leve para a gente amenizar outras coisas que vão causar consequências muito tristes na gente, como uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Né? Levar as coisas a ferro e fogo para mostrar que a gente pode, que a gente resolve, que a gente quer e a gente... No final, não diz nada. Só diz da gente que a gente não sabe aproveitar os bons momentos da vida. Ontem eu fui atender 2 pacientes em auriculoterapia e na conversa eles me disseram que moram num prédio, né? E como todo mundo que mora no prédio sabe das questões de leis de silêncio. E eu estava comentando sobre isso, conversando sobre isso com eles. E aí, eles me comentaram que eles receberam uma visita, essa visita tinha uma criança, e a criança foi sentar numa banqueta que eles tinham. No sentar, a criança caiu, né? Acidentalmente. Ninguém cai porque quer, né? Caiu acidentalmente. E imediatamente, a pessoa do andar de baixo ligou para o síndico para se queixar. Né? E o síndico, então, entrou em contato com a família e tal, e aí eles explicaram o que aconteceu. Essa mesma visita, na hora de ir embora, essa mesma criança tinha um tênis daqueles que acendem a luz. Então ela calçou o tênis e ela, para mostrar para os donos da casa que o tênis acendia, deu 3 pisões mais fortes no piso, porque essa era a ação necessária para que acionasse a luz do tênis. Ela fez isso e foi embora. Entrou no elevador e foi embora. E imediatamente, a pessoa do andar de baixo, dessa vez não ligou para o síndico, ligou
para os donos do apartamento se queixando. Vocês têm noção da falta de intolerância das pessoas? Eu não moro em casa, em apartamento, eu moro em casa, né? Já passei alguns dias em alguns apartamentos de conhecidos e sei como as coisas funcionam. Mas eu penso que se eu morasse numa casa, num apartamento, né, e ouvisse, por exemplo, alguém batendo mais forte 3 vezes no piso, isso não jamais seria motivo, isso para mim jamais seria motivo para eu ligar para a pessoa, para o síndico, para quem quer que seja, para se queixar do barulho. Lógico que se a pessoa ficasse meia hora batendo o pé, aí era uma outra situação, né? Se a pessoa passasse lá o tempo inteiro que ela tá dentro do apartamento, que ela circula batendo o pé ou pulando, é uma outra situação. Aí provavelmente eu também, né, comunicaria o síndico para ver se ele poderia, de uma forma mais amena, resolver a situação. Mas veja a que ponto a intolerância chegou, né? E aí, num grau de maturidade, de evolução muito grande, eu fiquei muito feliz ao ouvir isso. A minha paciente me disse que ela tentou resolver de uma outra forma. Passado alguns dias, ela fez uma carta para a dona do apartamento, com alguns chocolates, e foi lá e deixou na porta do apartamento dela. Né? E nessa carta, o que ela escreveu? Ela pediu desculpas por saber que, às vezes, o barulho que poderia ocasionar ou ocorrer no apartamento dela podia incomodar a pessoa, né? Ela lamentou por isso, pela pessoa do andar de baixo se incomodar com o barulho, mas ela avisou que, vez ou outra, isso ia acontecer. Sabe por quê? Eu achei fantástica a resposta que ela deu. Porque na casa dela tinha criança e tinha vida. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter vida na nossa vida, porque tem gente que está vivendo sem vida, né? Tem gente que vive sem ouvir música há 10 anos, não tem alegria nessa vida, né? Então, qual foi o resultado disso? A pessoa do andar de baixo, dias depois, subiu até o andar dela para trazer uma sobremesa para eles, o casal, né? E ainda disse, eu estou retribuindo a gentileza. Então, veja que gentileza realmente gera gentileza, né? E intolerância gera intolerância. Infelizmente, a gente ouve muito isso, né? A gente dá o que recebe. Mas eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente pode jogar flores onde outros jogam lixo. Eu não sou obrigada a carregar o seu lixo. Mas eu posso jogar as minhas flores no meu caminho e pode ser o seu caminho também. Então, a gente precisa pensar um pouco mais na forma como a gente está conduzindo as coisas na nossa vida. Essa intolerância que existe acarreta numa grande parcela de ansiedade, de crises do pânico, esse perfeccionismo que a gente cobra da gente. Eu estou dizendo isso porque eu cobrei muito de mim por muito tempo o perfeccionismo. E aí a gente precisa entender que a gente nunca vai conseguir fazer as coisas de uma forma perfeita. Porque pode estar perfeito para mim, mas alguém vai chegar e vai apontar o dedo e vai dizer assim, ó, aqui, ó, podia ser assim. Então, se a gente conseguir levar a vida de uma forma mais leve, a gente também consegue reduzir de uma forma muito significativa questões de ansiedade, de pânico, de preocupação, de tristeza, né? Liga uma música aí na hora de fazer faxina, ao invés de reclamar que tem que limpar a casa, e a gente tem que limpar, liga uma música que te traz alegria e faça isso com prazer. Cansou? Ao invés de se queixar que está cansado de limpar a casa, para um pouquinho. Vai assistir um filme. Vai ler um livro. Né? E não tente dar conta de tudo o tempo inteiro, porque a gente não é Superman. Nós não somos as Mulheres Maravilhas, nós não somos os super-homens que vamos dar conta de tudo. Então, os óleos essenciais vão ajudar você na questão da ansiedade. Inclusive, esse vai ser o tema da nossa live, porque, por incrível que pareça, eu fiz
nos stories eu fiz uma enquete em relação a qual é o assunto que você gostaria de saber, e lógico que o que veio foi ansiedade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e se tudo der certo a gente vai fazer isso na presença de um grande colega meu, um grande amigo meu, que é reflexologista e quiropraxista. Eu conheço já há alguns bons anos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como a aromaterapia, a reflexologia e a quiropraxia podem ajudar a pessoa em crises de ansiedade ou nessa moda, vamos pensar assim, da ansiedade, porque todo mundo hoje em dia se queixa, né? Tô ansioso, é ansiedade. Mas até que ponto a gente pode amenizar isso, e não só com terapias, mas com práticas no nosso dia a dia, tá bom? Eu passei hoje para falar um pouquinho sobre isso, né? Que a gente precisa repensar um pouco as nossas práticas, a gente precisa melhorar um pouquinho a nossa vida, trazendo mais vida para ela. Seja colocando flores na casa, seja tendo um bichinho de estimação para a gente poder se distrair, seja ouvindo uma música, indo para a cozinha fazendo um prato bem bacana, seja mandando bombons e uma cartinha para o vizinho que está incomodado com o barulho que você faz, né? A gente precisa ser mais hospitaleiro com as pessoas, precisa relevar mais algumas coisas, porque se a gente levar tudo a ferro e fogo, camarada, preciso dizer que não vai demorar muito para você ficar doente, né? E vai virando um ciclo vicioso, porque aí a gente fica doente e adoece quem está ao nosso entorno. Porque aí as pessoas ficam de bico porque você está doente, porque você só reclama. E vai virando um ciclo de pessoas ao seu entorno que ou não querem ficar perto de você, porque você tá chato pra caramba, ou evitam ficar perto de você, ou se ficam, reagem como você. E aí é muito chato, muita gente reclamando, muita gente se lamentando, quando a gente poderia estar rindo, conversando, contando história, comentando sobre leituras que a gente fez, sobre vídeos que a gente assistiu, certo? Então aproveite mais a sua vida. As coisas simples nos dão mais prazer. A gente não precisa de muito para ser feliz. Eu sempre digo para os meus pacientes, para os meus alunos e para os meus amigos. A gente descobre que a gente precisa de pouco para ser feliz quando a gente vai para a praia. Em geral, a gente usa o quê? Chinelo, no caso das mulheres, um biquíni, nos homens a sunga, uma bermuda, uma camiseta. E às vezes a gente fica o dia inteiro com aquela roupa, não é? Mas a gente leva uma mala gigante, pensando que, e se? E se fizer frio? E se eu for sair? E se eu receber um convite para ir a algum lugar? E aí a gente leva um monte de tralha na mala e chega lá, passa uma semana, um final de semana, independente do tempo, e usa o mínimo. A gente leva um monte de sapato e usa só chinelo. A gente leva um monte de biquíni e usa 2, 1 às vezes. Usa um monte de shorts, leva um monte de short, de vestido e usa 2. Então a gente precisa de pouco para ser feliz. Então aproveite isso e seja feliz. Traga mais vida para sua vida. Um beijo e até a próxima.